Olá, voltei. Tô tentando manter uma constância aqui, gravar um vídeo quase todo dia, né? Alguns dias eu não tenho conseguido, sinceramente. Tô tentando para me manter ocupado nessa quarentena, principalmente, né? Poder articular aqui pensamentos, etc. Não ficar tão, sei lá, me mofando aqui em casa, me remoendo, etc. Né? Aqui pelo menos penso um pouco para falar, de repente algo já aconteceu, de alguns amigos, etc., me darem algum retorno, então isso é legal, até para trocar uma ideia, né? Então, tentando com muito esforço, porque hoje tá um dia complicado, já vou falar tudo, né, o que tá passando na minha cabeça, mas basicamente o que tá pegando muito forte aí nas notícias é o caso do ministro Moro, que teria pedido demissão após uma pressão do presidente Bolsonaro para trocar o diretor da Polícia Federal. Sinceramente, eu acho que essa demissão não vai ocorrer. O Bolsonaro não vai deixar isso acontecer, porque a popularidade dele já está um tanto em baixa. Sinceramente, espero que isso não ocorra nesse momento também. A gente já está com um monte de problema aí, né, para resolver, principalmente por causa da epidemia e etc. E não é o momento, né? Acho que até o Bolsonaro tem essa visão que não é o momento, né, para ele tomar esse tipo de atitude. Porque ilustrando um pouco melhor, se alguém viu, né, alguns dias atrás, mais uma aliada do governo, do partido, a professora Daiane Pimentel, teve um arranca-rabo aí nas redes sociais. Você pode dar uma pesquisada, você vai achar a confusão, os diálogos com o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, e mais uma deputada que não faço muita questão de lembrar o nome agora aqui também. E essa professora Daiane falou algumas coisas bem pesadas ali, que faz até a gente pensar um pouco, né? Eles estavam questionando essa questão de traição e etc. E ela levantou vários pontos ali que o governo defendeu, ou atitudes que o governo tomou. O fundo eleitoral acho que é o maior exemplo, né, que acabou, o próprio filho do Bolsonaro votou a favor no Senado, o Bolsonaro sancionou, mas tem várias outras coisas também aí, né, questionáveis, e que o pessoal muitas vezes deixa de criticar mais para defender a entidade, o ser, né, messiânico ali, né, o mito, que nunca está errado, sempre tem um porquê nas coisas que ele está fazendo, e a gente vai passando pano e vai passando isso adiante, né. Mas, por outro lado, né, a gente percebe isso, né, essa perca de apoio dele. Acho que é muito mais pela essa característica dos bolsonaristas, esse meio bolsonarista de não aceitar a crítica, né. Você vê isso nesse caso da Daiane Pimentel, nos casos, se você pesquisar por Felipe Moura Brasil, pesquisa 3 entrevistas que ele fez, uma com o ator Carlos Vereza, uma com a Janaína Pascoal e uma com o Danilo Gentili, falando dessa relação com a militância bolsonarista, né? São 3 pessoas que eram apoiadores do Bolsonaro e de repente, e são pessoas muito influentes que de repente sofreram ataques pesados. O próprio Felipe Moura Brasil sofreu ataques pesados dessa militância e agora eles dão coro a uma crítica muito forte ao governo, né? Eu acho favorável, na verdade, essa crítica, mas o que me incomoda realmente é essa dificuldade que a gente tem, nós pessoas, não essas entidades, essas personalidades, desculpa, de criticar o que tem que ser criticado. O governo está lá, se você votou no Bolsonaro, você mais do que ninguém tem que criticar ele sim, você tem que cobrar ele sim. Cuidado com essa narrativa de que é todo mundo querendo derrubar o Bolsonaro. Não é bem assim. Tem sim a oposição, tem gente que vai criticar tudo, né, qualquer coisa que ele fizer, mas tem muita coisa aí que a gente tem que ficar de olho nesse governo. Por exemplo, essa questão do diretor da Polícia Federal, por que ele está querendo mudar? É estranho, sabe? A gente tem que lutar pelo contrário, a gente tem que lutar para que o país melhore, né, para ter transparência, né. Situações, não sei, bem complicadas. Veja essas entrevistas que eu citei e vocês vão, de repente, também ter uma visão um pouco melhor. Mas não é nem isso que está me preocupando tanto nesse momento. É um pouco relacionado a isso, é o caso do Covid, da doença Covid-19, né? Eu ainda vejo muita gente querendo apoiar o presidente
e se cegando quanto à gravidade da doença. Tá? A gente está tomando os cuidados, eu tenho a impressão que está melhor até do que outros países, mas a situação ela tem piorado gradativamente. E a gente tem que tomar o cuidado para a gente não entrar numa situação de caos aqui no Brasil. Se vocês olharem as notícias atualmente, quem já viu, Manaus já está passando por uma situação crítica. O próprio prefeito falou que tem muita gente morrendo em casa. Aumentou de em torno de 30 e poucas mortes por dia para mais de 80. Eles estão tendo que abrir valas para enterrar o pessoal. Quer dizer, né? E temos que lembrar que o Amazonas em si é uma situação muito crítica, porque todas as UTIs elas estão em Manaus. Então, conforme isso vai indo para o interior, a situação vai piorar muito em Manaus. Fora o Amazonas, já estão em uma situação crítica Pernambuco, Ceará. O Maranhão estava um pouco preocupado, o Rio de Janeiro também, o governador está pensando em abrir um pouco mais, mas está começando a chegar numa situação complicada, etc. Mas a gente tem que ficar muito esperto. Se vocês forem olhar a notícia de hoje, as mortes do dia de hoje foram confirmadas, tá? Foram 407. Tá? Esse número é um número muito superior aos dados que a gente estava tendo na semana passada, por exemplo, que estavam em 200 e pouco, mais do que dobrou. Então, assim, de uma semana para outra, sabe? Tudo bem, pode oscilar, amanhã diminui um pouco, depois aumenta, mas se vocês repararem, está subindo e subindo muito rápido, de uma semana para outra. A gente está multiplicando muitos casos. E esses são casos comprovados. Nos casos de Manaus, por exemplo, tem muitos casos que a gente não sabe, né, que a pessoa morreu em casa. Isso pode estar acontecendo no Brasil inteiro, a gente está deixando de testar muita gente. Pesquisem por síndromes respiratórias graves. Vocês vão reparar que o número aumentou muito. Eu vi algum dado, eu não lembro se era agora do Brasil, desculpa, eu devia ter olhado antes de fazer o vídeo, que eu não lembro se era no Brasil inteiro, uma determinada região, e pelo número que eu olhei, ele quase triplicou, quase está sendo 10 vezes maior, está sendo um número muito maior. Eu vou procurar, se eu achar eu ponho o link aqui na descrição dessa notícia, ou pesquisem também, é fácil deixar no Google, né? Aumento de síndromes respiratórias graves. Aumentou muito, de forma exponencial, de um mês para cá. Então, quer dizer, a gente está tendo sim um problema, a gente está tendo o problema da subnotificação, porque a gente não está tendo a noção real do problema. Então, assim, e a gente está batendo muita cabeça, porque, tipo assim, a gente fica fazendo esse contraponto como se como um grupo tivesse preocupado com as vidas e outro grupo com a economia. Você não devia estar todo mundo junto nessas preocupações, porque a economia é sim uma grande preocupação. E a gente tem sim que se preocupar em como preservar o máximo possível a economia e como a gente, de repente, ir retomando realmente, ou como a gente vai passar por isso. Alternativas, etc. A gente pode tomar localmente e seja no país inteiro, né, como que o governo pode fazer e etc. Né? E, nossa, me desanima muito essa fragilidade das nossas lideranças, primeiramente, né? Que eu devia realmente, eu queria muito que a gente tivesse algumas lideranças ali tomando a frente, unindo todo mundo e lutando para a gente passar o melhor possível por essa epidemia, ao invés de ficar nessa briguinha, um discute com o outro, e jogando esse jogo político pro povão. E agora a pior parte, a gente está comprando isso, está comprando essa briguinha. A gente não consegue conversar, não consegue buscar junto melhores soluções, isso até acontece, mas acho que poderia ser muito melhor se a gente tivesse mais focado, porque a gente está ainda batendo a cabeça. As eleições de 2018, a gente está em 2020, e elas ainda não acabaram, porque pra gente e pros nossos governantes a eleição é uma coisa constante. A gente só tá falando o tempo todo nas eleições de 2020, cara. Até onde a gente vai com isso, cara? Porra, não sei. Espero estar mais animado amanhã, quero ver se eu faço um vídeo mais, não sei, procurar um assunto que me interessa, um assunto mais legal, porque eu estou pensando muito nessas questões, nessas crises, nesses problemas que a gente está tendo no país, e isso está me afetando demais. Então,
Até amanhã, vou tentar, não sei, vou tentar assistir uma série diferente que eu vi hoje, se ela for legal, de repente eu faço um vídeo falando dela amanhã. Abraços, até mais, eu fico por aqui.